Não, essa parada é sério mesmo. Tinha uns 30 padeiros na apresentação. Eu parei, olhei bem no olho de um por um. Houve aquele silêncio na sala. E aí eu disse assim: vocês vão morrer fazendo pão. E é verdade. Todo mundo que gosta do que faz vai morrer fazendo o que gosta. A diferença está no que você vai fazer no seu tempo de vida, entre fazendo o que você gosta e vivendo a sua vida. E o que você vai fazer com o seu conhecimento? Perguntei um por um dos padeiros. E a resposta foi unânime: vou guardar comigo. Se eu passar isso para alguém, eu vou criar um concorrente. Você entendeu o que eu quis dizer quando eu estou dizendo que vocês vão morrer fazendo pão? E a diferença de quem faz pão por amor, quem ensina por amor? Os grandes nomes da panificação ensinam com prazer para as pessoas, sem medo de concorrência. E cresceram, fizeram o seu nome, fizeram a sua história. Em qualquer profissão, não é só na panificação. Eu ouço muitas pessoas dizer assim: não vou ensinar para não criar concorrência. Eu vejo esses profissionais 1, 2, 5, 10, 20 anos fazendo a mesma coisa, na mesma posição e cada vez ganhando menos. E vejo profissionais que nem têm tanto conhecimento como eles, se destacando no mercado, ensinando, lapidando vidas. Esse é o segredo. Você precisa lapidar vidas, multiplicar. Eu comecei na panificação profissionalmente, porque com 6 anos de idade eu já fazia pão com a minha avó em casa, colocava a folha de bananeira na assadeira, colocava o pão, cobria esse pão com um pano de prato para não pegar vento e colocava a bolinha na água. Quando a bolinha subia, a minha avó dizia: André, agora é a hora de assar o pão. A gente ia assar esse pão. Mas profissionalmente eu comecei a fazer pão com 14 anos, em 1994, na cidade de São Roque, no supermercado São Roque. Na verdade eu comecei a fazer bolos, que eu entrei como ajudante de confeiteiro. E rapidamente eu aprendi. Peguei amor na profissão, aprendi a fazer os bolos, mas eu não tinha aprendido o segredo da multiplicação, o segredo de dividir o meu conhecimento com os outros e buscar pessoas maiores do que eu que pudessem dividir conhecimento comigo. Então eu fiquei 5 anos fazendo a mesma coisa nessa rede de supermercado. E só aprendi a fazer pão porque eu ia fazer as provisórias à noite de ajudante. No dia que o padeiro faltou à noite, eu aproveitei e fiz o pão sozinho. Saiu um pão maior que o outro, mas saiu o pão. E ali eu falei: eu sei fazer pão também. Depois eu saí dessa rede de supermercados e fui trabalhar numa padaria Cidade, lá na cidade de São Roque também. E o proprietário era uma pessoa visionária e gostava de dividir, mas eu não estava preparado para receber ainda, não tinha aquela estrutura para receber. E quando a gente não tem estrutura para receber o que a outra pessoa quer passar para você, a pessoa quer te ajudar, mas você se incomoda. Acha que aquela pessoa é intrometida, que aquela pessoa quer atrapalhar a sua vida, quer entrar dentro da sua vida. Então, na época, eu não tive estrutura para absorver esse conhecimento. E eu só fui usar tudo isso que o Daniel da padaria passava para os seus funcionários, e fui entender isso. Poucos entenderam essa chave, essa receita. Quem entendeu está muito bem hoje, virou empresário. Eu só fui entender isso anos depois. Então eu fiquei 10 anos fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário e achando que dividir o conhecimento ia atrapalhar a minha vida.
quando via um padeiro, um confeiteiro de outra padaria olhando a vitrine, ao invés de eu me orgulhar, ir lá apertar a mão do cara e perguntar, e aí, você gostou da vitrine? E trocar informações e assim os dois crescerem, eu olhava feio, eu entrava para dentro, e o padeiro, quando via essa situação também, era a mesma coisa. E depois de 10 anos fazendo a mesma coisa, não tinha vida social, porque trabalhava demais. Era horas na padaria, você saía cansado, ia para casa e ia descansar. O salário era coerente, não é que a padaria pagava pouco, não. A padaria que eu trabalhava era a padaria que pagava mais na cidade. Mas era baixo o salário, não dava para fazer muita coisa não na vida. Então era trabalhar, dormir, trabalhar e dormir. Uma folga por semana. Depois de 10 anos que eu comecei a despertar, entender que a gente precisa é dividir conhecimento, conhecer a mente das pessoas, que você está dividindo o conhecimento, e buscar quem possa te passar conhecimento também. E aí eu fui trabalhar de técnico de panificação numa empresa chamada Moinho Pacífico. E ali eu comecei a entender a diferença. Eu comecei a realizar os meus objetivos e descobrir qual que era o meu propósito de vida. Meu propósito de vida era passar informação na época das coisas simples, rápidas. E quando você pega essa receita, você cresce 10 anos em um. Quem não acredita nisso, vai buscar, vai fazer network, vai conhecer quem já fez. Você vai ver a diferença. Eu trabalhei por 10, 15 anos nessa empresa, Moinho Pacífico. Um pouquinho mais, acho que deu 16 anos. Mas foi logo ali nos últimos anos que eu comecei a descobrir mais ainda, que a gente pode ir mais longe e que a gente pode ser o que a gente quiser, desde que você acredite e busque meios para isso. Eu cheguei a ser coordenador da equipe técnica do Moinho Pacífico, atendia o estado de São Paulo todo. Fizemos bastante barulho no estado de São Paulo. Quem era da minha equipe sabe que fizemos a diferença no mercado. Fomos diferentes. Só que aquilo ali estava pequeno. Aí eu comecei a buscar conhecimento, conhecer pessoas diferentes de outros setores, pessoas grandes no mercado, empresários grandes, dispostos a dividir o seu conhecimento. Eu descobri que é possível você crescer 10 anos em um. E é possível você crescer até 10 anos em um mês, se você tiver força de vontade e as conexões certas. Então, padeiro, faça pão até morrer, assim como eu vou fazer, porque eu amo fazer pão. Eu faço pão em casa, eu faço pão nas mentorias, eu faço pão nos cursos do Hotmart. Mas não é só pão que você tem que fazer na vida, você tem que construir um legado, você tem que ter tempo para viver, tempo para sua família, tempo para viajar. Então pega essa receita, padeiro, pega essa receita, vamos dividir o conhecimento e buscar também quem tem mais conhecimento e saber ouvir. O maior segredo é você saber ouvir. Se eu tivesse estrutura, estivesse preparado para ouvir, lá em 1999, quando eu comecei na Padaria Cidade, eu já tinha alavancado ali, porque tinha alguém ali dentro disposto a dividir conhecimento e ter o prazer de ver aquelas pessoas crescendo. Então não perca essa oportunidade, padeiro. Busque conhecimento e tudo que você aprender de vida com o próximo, de vida com a sua equipe, tenha prazer em dividir. Toda vez que você dividir conhecimento, ele vai se multiplicar. Toda vez que alguém crescer perto de você, você vai crescer mais ainda. E para finalizar, recentemente nós fizemos uma reunião, um empresário do ramo de alimentos, um empresário do ramo de joias e um empresário do ramo de tinta. Ali, naquela reunião, quem estava ali que precisava ouvir,
alavancou mais de 10 anos e entendeu que o que ele precisava não era o que ele estava buscando até aquele momento. Era outra coisa que estava totalmente ao seu alcance. Então procure também ouvir pessoas de outros setores, mas procure e faça network. Padeiro, pega essa receita, vem com o Padeiro 4.0 que a gente vai fazer um barulho na terra, na padaria,